Em Êxodo 20, versículo 14, podemos ler assim: não adulterarás. Muito curto, simples e objetivo. É muito simples de compreender o que significa, mas é muito difícil de vivê-lo em sua totalidade. Isso parece bem óbvio e desnecessário, já que moramos num país ocidental de costume monogâmico. Mas em alguns países, na atualidade e também nos tempos bíblicos, não era bem assim. As famílias eram formadas com base na descendência e por isso muitas vezes era aceito que um marido tivesse mais de uma mulher. Mas esse não era o plano original de Deus. Mas você que é casado apenas com uma mulher ou com apenas um homem pode estar pensando: desse eu certamente estou livre. Será mesmo? Será que mesmo sem tocar em outra pessoa você já não cometeu adultério? Nosso Deus, quando esteve aqui nessa terra, ampliou ainda mais o sentido desse mandamento, porque disse que quando um homem olhasse para uma mulher com uma intenção impura, em seu coração já havia cometido adultério com ela. E hoje, com as tecnologias, a internet e tanta facilidade de acesso a conteúdo pornográfico, será possível realmente que nenhum de nós tenha cometido esse pecado? O programa Vida Mais Viva dessa semana dá continuidade à série Os 10 Mandamentos. Dessa vez, vamos falar sobre o 7º, não adulterarás. Por isso, fica com a gente, acompanhe a entrevista que está começando agora. Você é extremamente, mas extremamente bem-vindo mesmo, amigo, amiga do programa Vida Mais Viva. É de todo o coração que eu digo isso, porque a gente faz esse programa com tanto carinho, desejando que a sua família, a sua vida seja abençoada e aprenda. A gente aprende um monte aqui. Cada dia mais a gente está aprendendo e crescendo, mas não é só a gente divide com você o conhecimento que a gente tem aqui, deseja que a sua vida seja abençoada também por ele. Mas eu gostaria também, nesse momento, de te fazer um convite. Fala com a gente, mostra o que você está aprendendo, quais são suas dúvidas, a gente quer orar por você, a gente quer orar com você. E como é que você, amigo do programa Vida Mais Viva, pode falar com a gente? Você pode entrar lá no Facebook, você pode entrar, curtir, deixar o seu comentário. A gente fica tão feliz e já manda um abraço todo especial a você, amigo, amiga, que sempre compartilham com a gente as suas experiências. De verdade, é uma honra poder entrar aí na sua casa, na sua vida. Nós temos o canal no YouTube. Você inscreve-se lá, inscreva-se lá, você vai saber das atualizações. A gente já está caminhando da metade para o fim dessa série super interessante dos 10 Mandamentos. Se você quiser ver os programas anteriores, não somente dessa série, tá tudo lá e você vai receber as atualizações certinho. Você também pode entrar no blog da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva, e lá tem todas as informações para você. Como você já viu a gente falando na abertura, o tema de hoje é não adulterar. Nós estamos caminhando para o final dessa jornada que está sendo interessantíssima. Mas antes de mergulhar nesse assunto, eu quero que os nossos companheiros, nossos parceiros, amigos de sempre deixem um oi para você também. Pode falar lá, pastor. Olá, tudo bem? Doutora Mariana, amigo Muniz. Olá, muito bom estar aqui. Espero que esse tema seja um tema reflexivo e muito importante para a sua vida e para a sua família. Com certeza, tremendo do tema, né? Diz respeito a todos nós e agora vai perfumar a nossa vida aí com informações, vamos dar uma forcinha também. A gente ficou devendo um pouquinho no último programa que estávamos falando sobre o não matarás. Antes da gente mergulhar, né, a gente tem que pagar aqui a nossa dívida. Sobre o fato de que o poder da vida e da morte de verdade estão na língua. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? É a Bíblia quem diz isso. E nós concluímos, né, que a palavra, de fato a palavra, nela está o poder da vida, o poder da morte. Considerando então o mandamento não matarás, olha só, está em nós soprar vida ou morte. Matar através da palavra é típico de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Deus, que ainda não entregou a vida a Cristo. Nós, os cristãos, os justos, temos que usar, de fato, o dom da fala para elevar, para erguer, para valorizar o ser humano, para validar as coisas boas.
Por isso que nós temos mandamentos de não julgar, não acusar, não é? Então, esse mandamento de não matar encontra no dom da palavra a nossa vocação, agora na graça de Cristo, exatamente para vivificar. E pegando o gancho agora para o relacionamento, porque Não Adulterar fala muito sobre o relacionamento entre homem e mulher, quantos casamentos tem havido assassinatos, né, através do poder da palavra, você pode destruir, ou você pode construir, você pode valorizar, né? Então, de uma certa forma, todos esses mandamentos estão muito ligados, é atual, é desse programa também, é do programa do Não Matarás, mas também atual com relação a esse programa de hoje. Mas vamos mergulhar um pouco mais sobre o assunto do não adulterar? Qual foi o contexto em que eles vinham, né, os hebreus vinham lá do Egito? Qual é o contexto em que esse mandamento foi dado? O contexto de poligamia, né? Os egípcios praticavam a poligamia e não tinham nenhum tipo de respeito pela família, a unidade familiar e a unidade do casamento. E aí Deus, ao retirar o povo de Israel do Egito, Deus ele estabelece um parâmetro de unidade entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, o respeito mútuo nesse amor instituído, que já foi colocado na palavra de Deus no final da criação, quando Deus fez o homem e Deus fez a mulher e ali estabeleceu a instituição, o casamento. Já que você mencionou, então, Gênesis 2, é de Gênesis 2 que você está falando, Gênesis né? 2, isso. Eu queria que você falasse o que é não adulterar e qual é o significado, então, de Gênesis... Já pode responder as duas coisas em conjunto. O que é não adulterar e qual é o contexto de Gênesis 2, 24? O mandamento não adulterará, ele é um mandamento muito amplo. Não é somente você sair do casamento e arrumar alguém, trocar a sua esposa ou seu marido por alguém. Essa é a mais óbvia, mas não a única. Isso é o né? que nós conhecemos, é o que nós vemos por aí. Mas o que diz lá em Gênesis capítulo 2? Deixará o homem, verso 24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua esposa, e aí vem a frase de efeito, e os dois se tornarão uma só carne. Casamento na Bíblia é relacionamento sexual. Então, os dois se casam e esta confirmação se dá através do relacionamento sexual. A partir do momento que eu nego a minha esposa, ou ela me nega, eu estou, de certa forma, adulterando o princípio do casamento. O princípio original do casamento. Acontece muitos casamentos que a pessoa está casada com alguém simplesmente por causa da pressão familiar, da pressão da instituição religiosa e vive aquela farsa do casamento e na realidade não existe mais um amor ali, né? Dormem em quartos separados, não há mais o convívio carnal, o amor mútuo, a troca de prazeres, o respeito, a dedicação, se perdeu. Então, quando se perde tudo isso, já é um tipo de adultério, do princípio básico do verdadeiro casamento de Deus. A palavra de Deus até menciona, na verdade, que quando se casa, o outro que passa a ter propriedade, o dono, né, do seu corpo, né, não é só mais a mulher. Então, o homem deveria atender o desejo da esposa e a esposa o do marido. Agora, eu queria que vocês mencionassem quais são formas sutis e atuais que a gente tem de adulterar, além dessa óbvia. Elas só se revelam de forma atual, né? Cristo mencionou, por exemplo, o pensamento, que é a tal da lascívia, né? Uma pessoa casada ficar despindo um outro homem ou uma outra mulher, isso Jesus disse, isso é adultério, despindo mentalmente. Uma pessoa com essa propensão carnal exacerbada, alimentada de cobiçar um outro homem, outra mulher. Jesus disse que isso é considerado adultério, no sentido de que, se ele tivesse a oportunidade, ele confirmaria a intenção. Aí só Deus sabe julgar onde chega a esse ponto. Onde começa o pecado? Porque assim, nós três somos casados, mas passam todos os dias homens e mulheres bonitos na nossa frente. A gente não pode nem olhar e falar, nossa, que pessoa bonita. Não, isso é uma admiração, não é? Isso é uma admiração. Nem o pensamento mal é pecado. Não? Não.
É o ato, né? Aonde? Ele se torna pecado quando ele é alimentado, quando ele é assimilado, quando ele é degustado, quando a pessoa insiste em permanecer com ele. Então ele se torna. Então quer dizer que vem aquele impulso, falar, uau! Aí você já fala assim, meu Deus do céu, eu sou casado. Aí tá tudo bem. Agora quando você começa a falar, mas é Isso. bonita. Isso não é legal. Não é nada de errado você admirar uma pessoa bonita. O que é belo precisa ser admirado, e Deus fez coisas belas, pessoas belas, e não existem pessoas feias, né? Cada panela tem sua tampa. O problema é quando o que é belo toma lugar daquilo que você formou como aliança com Deus lá no altar. Então, por exemplo, aquele rapaz que é bonito, que passou, e aí ele toma lugar do seu marido, aquela mulher bonita que passou, que toma lugar da sua esposa. Aí entra o perigo, e aí nesse ponto Jesus, ele amplia, e é nessa hora que Jesus fala que é o pecado, né, o adultério. E se a gente considerar que nos dias de hoje eu não preciso nem sair de casa, eu não preciso pagar para alguém, eu não preciso encostar em alguém para adulterar, eu queria que vocês mencionassem com a internet, né, essas coisas todas estão tão facilmente à disposição. Eu queria que vocês mencionassem um pouco aqui para quem está nos assistindo, quais são os prejuízos cerebrais, mentais, morais, da gente criar esse hábito. Porque uma coisa é o que passou despercebido na minha frente. Outra coisa é eu voluntariamente ligar lá o meu computador, ou meu tablet, ou sei lá, qual meio quiser, e procurar esse tipo de coisa que alimenta mal mesmo, ou diante da televisão que só passa porcaria, um apelo sexual muito grande. Quais são os prejuízos que a gente tem desse hábito? Empresas estão considerando, contratando consultores para, normalmente psicólogos, psiquiatras de ponta, aí, para desintoxicar executivos de proa quanto à pornografia. Viciados. Né? Viciados em pornografia, eles deixam de ser produtivos, inclusive. Olha o prejuízo em áreas profissionais, porque moralmente ele fica arrasado. Essa pessoa já está em um adultério. Não é só o tempo, né, que ele perde, é prejuízo emocional mesmo. Evidentemente. Isso é chamado hoje o adultério virtual, né? Sim. Ele está arrebentando com famílias e com casais cristãos. Um vacilo e vai, especialmente o homem que é fisgado pelo visual, por aquilo que ele vê. Os homens há que ter muito cuidado com isso, não vacilar com isso. Outras formas de adultério é animalizar a relação, né? Esses dias eu estava conversando com um psicólogo cristão e disse assim, sabe que há pessoas que perderão reinos do céu por causa do adultério sem nunca ter adulterado com outra pessoa, com outro ser, com um homem ou com uma outra mulher, mas que o fez dentro da própria relação entre homem e mulher, transgredindo a santidade da relação sexual. Daí surge a seguinte pergunta, dentro de 4 paredes tudo vale? Ótima Numa pergunta. filosofia cristã, não. Não, de forma alguma, né? Não existem relações sexuais absolutamente condenadas pela palavra do Senhor Deus. Aqui é um programa cristão, evidentemente, baseado na palavra de Deus, que vai bater de frente com corrente de pensamento, mas fazer o quê? Aqui as coisas fluem da palavra de Deus. Adulterar, na verdade, significa distorcer tudo aquilo que é puro. Então, o adultério pode estar acontecendo com o seu marido, com a sua própria esposa, isto é, vocês dois podem estar adulterando. Desrespeitando a si vocação, mesmo, né? Por exemplo, Paulo diz, os romanos haviam deixado as vias naturais da relação sexual entre um homem e mulher e por isso estavam pecando contra Deus. Esse é o adultério porneia, né? Exatamente. É a depravação dentro do casamento. E é um adultério fácil, porque você não precisa praticá-lo na realidade, ou você pratica ele virtualmente, ou em pensamentos
até com a sua esposa ou com o seu marido. Claro. Né? É um tipo de adultério. Como é que a gente pode se manter puro, então, diante de toda essa oferta de porcaria para encher a nossa mente? Você acha que o Senhor Deus faria algo que não trouxesse para um casal satisfação plena sem que ele precisasse... Que ficasse faltando alguma coisa, né? Precisasse banalizar, sem que ele precisasse anarquizar com a vida sexual deles? Claro que não. O que Deus providenciou para um homem e uma mulher dentro do casamento é de recursos tão plenos que ele não precisa lançar mão de distorções dentro da relação. Com manter-se puro dentro do que o Senhor legitimamente nos deu. Observe que o casamento ele começa com Deus, né? É uma instituição sagrada, ela inicia com o plano do Senhor antes do pecado. É uma instituição que Deus ele tem poder sobre ela. Então não importa se você é um ímpio ou é um crente, mas você está casado, você está numa instituição estabelecida, sagrada, né? Uma instituição que foi concluente pelo Senhor na vida humana. Então, para que dê certo o casamento, isso é muito importante para aqueles que estão nos assistindo, para que dê certo o casamento, é prioritário que Deus esteja presente. E outra coisa, é fundamental que se observe para a santidade da relação sexual o ser integral, biopsico, sócio e espiritual. Então, há algumas recomendações nessa direção. Não veja, não ouça tudo aquilo que vai contribuir para uma derrocada em termos de adultério. A natureza que você alimenta, né? Mas é claro, por exemplo, há tipos de música que são essencialmente assexuadas. Elas predispõem a pessoa a uma relação sexual, não precisa ser cientista na área para saber disso. Fora o casamento, uma pessoa, conforme a música que essa pessoa está ouvindo, ela só não vai adulterar se não tiver oportunidade. Você observa, não somente músicas, novelas, né? Sim, tudo aquilo. É o que ela ouve, o que ela vê. Os triângulos amorosos que nós até o que ela se alimenta, a forma como ela se alimenta. Sim, a forma do convívio, o linguajar, tudo isso. Pode ser que você nunca vai sair com outra pessoa, mas você continua enchendo a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos desse monte de porcaria. Você imagina um convívio entre homens e mulheres, onde existem piadas picantes, onde facilmente más intenções podem ser trocadas e, de repente, tudo contribui para isso. Nós estamos falando aqui num programa cristão, de repente, um casal sincero, um casal fiel, quando ele vê já foi, porque se envolveu de forma inadequada. Manter-se puro é manter-se em guarda dessa instituição que você aceitou para a sua vida. Se não houver uma determinação, vai ter problema. Vai ter. E lembrar que o resistir é muito antes, né? Nenhum adultério que você fica lá armado já saiu de cara como alarmado, como adultério. São pequenas concessões, né? Pequenas concessões dia após dia. O apóstolo Paulo diz assim, olha, muito cuidado, vocês se absterem da vida sexual, a não ser para momentos de oração. Então, quando começa a negar ao esposo, começa a negar a esposa, não há de se assustar se acontecer o adultério. Pois é. Uma briguinha qualquer e usa a relação sexual para judiar do outro, para revidar. Isso é transgressão da vontade do Senhor. Sim, da origem, né? Vai deixando a pessoa vulnerável ao pecado. E o inimigo, sabendo dessa vulnerabilidade, ele vai atuar. Nesse momento vai aparecer alguém que chama a sua atenção. Sim, é por isso que eu digo, o barrar tem que ser ali antes. O barrar antes e conviver de verdade como parceria, né? Agora nós sabemos que as relações humanas, elas não são fáceis, o casamento não é fácil, relacionamento não é fácil, né? É uma vitória todos os dias o casamento. Mas um casamento, ele precisa ser resguardado, ele precisa ser transformado diariamente. Não significa que Deus, estando no casamento, é o único meio para dar certo. Existem outros fatores também.
essenciais. Deus é um fator, o respeito é outro fator. Saber se colocar em um processo de humildade é outro fator importante para que um casamento dê certo. Claro, né? valorização do outro, né? Então, são coisas importantes para o desenvolvimento do casal. Outra armadilha que o demônio coloca na vida de muitos casais é segredar situações difíceis, às vezes, do casamento, a alguém do sexo oposto. Em vez de procurar um profissional bem adequado, né? Você imagina segredar uma situação difícil pelo qual o casal passa para uma outra pessoa do sexo oposto. Isso é pedir para acontecer. Sim. Com certeza. Não se torna público as intimidades, mesmo as intimidades absolutamente felizes. Nem o que é bom, nem o que é ruim. Preservação não, do casamento. Vida do casal, você não vai. Eu sou tão feliz com meu esposo. Rapaz, você não propaga isso. Você duvide, por exemplo, você olha no Facebook, amor da minha vida. É mentira. Não precisa disso. Se não é... Quem é feliz não fica propagando. As pessoas não é que você tem que percebem. esconder a felicidade, mas você também não precisa forçar uma situação. Claro, né? que não. Então, a vida íntima do casal não é revelada para ninguém. Agora, eu te pergunto, se está tudo bem, ok. Agora, se não está bem, onde eu deveria buscar ajuda? Tem profissionais. Agora, não busque a menos que seja de fato um profissional recomendável, bem confiável, para onde você tem que ir. Leigos não são profissionais. Você vai levar a sua vida para um amigo, ele ia ficar no achismo, né? Sim. Tem profissional, tem gente que fez curso para isso, não é? Principalmente quando individualiza, o casal é mais seguro. Mas é preciso, o esposo vai conversar com quem vai conversar? Procure uma pessoa de preferência do sexo. Do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Hoje em dia a gente percebe essa exposição do casamento, né? Como se o casamento não tivesse o devido valor. O casamento hoje perdeu o verdadeiro valor. As pessoas não levam o casamento como uma instituição mais sagrada, e sim mais uma instituição. E você vê isso na mídia, o governo apoiando todo tipo de casamento, como se fosse a coisa mais natural existente. E nós sabemos que casamento na Bíblia é uma instituição que rege toda uma estrutura humana, de família, de conservação, de crescimento e desenvolvimento não somente do casal, mas daqueles que vêm desse casamento, a prole, os filhos. Então, essa questão de um casamento, ele está muito, né, na preservação, no desenvolvimento pessoal, na busca de um melhoramento e aceitar quando não está dando certo, buscar ajuda profissional, pessoas qualificadas que possam ajudá-los a sair do buraco. Com certeza. Agora, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica vendo alguns exemplos de pessoas que eram bígamas, que tinham várias mulheres. Por que Deus permitiu isso? Como é que é esse contexto bíblico comparado a hoje? Hoje é inaceitável, pelo menos na nossa sociedade ocidental, que um homem tenha mais de uma mulher e etc. Como é esse contexto bíblico e o contexto atual? Algumas sociedades do mundo ainda, hoje, existem a permissão para ter até 5 mulheres, por exemplo, algumas sociedades islâmicas, né? Mas na Bíblia nós temos alguns casos, mas não que foram permitidos por Deus. Deus, ele não aceitou esses casos. Os homens tomaram as suas próprias decisões por algumas questões culturais, leis da época que regiam a raça humana. As mulheres não eram independentes, as mulheres dependiam dos homens, e essas mulheres, quando ficavam sozinhas, elas precisavam ser sustentadas por alguém. E aí esses homens já casados, eles tinham a responsabilidade por outras mulheres. E estar casado
com essas mulheres também não significava que eles tinham um relacionamento Claro. sexual com essas mulheres. Pode terminar, Então não é, quando a Bíblia fala que eles tinham mais de uma mulher, significa que eles tinham tinham um relacionamento sexual com todas essas mulheres. Ok. É, E isso muitas é muito vezes importante. isso é relatado também, porque junto com o relato vem relato de problema, né? Muitas vezes vem essa coisa assim, essas histórias da Bíblia vêm para dizer, não que eu aprovo, mas está escrito que quando isso aconteceu, houve problema. Aprende com o exemplo de quem errou, Isso né? é inaceitável por Deus, porque já quebra o mandamento do Senhor. Então Deus jamais permitiu ou aceitou. Isso foi uma decisão humana. E Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher. Com certeza. Paga por suas consequências. Agora, em 10 Você quer ver um exemplo, Quero. rapidamente? O caso de Ismael e Isaac. Sim, Você tem um caso clássico nas Santas Escrituras. Deus pediu que Sara esperasse junto com Abraão, eles não esperaram, ele teve um relacionamento com Agar, com a empregada. Até hoje, os Olha dois que povos, dor de cabeça. os dois povos sofrem com uma escolha errada do pai Abraão. E sofrem intrigas durante toda a história política e social. a gente precisa encerrar. Eu queria que vocês mencionassem qual é o princípio que foi envolvido nesse mandamento. Fidelidade. Há um voto, há uma determinação. Fidelidade é uma escolha. Não é à toa que Deus compara o relacionamento como um relacionamento como Com um casamento, certeza. né? Que alegria imensa, mais uma vez, estar aqui com vocês. E a gente vai seguindo firme aí na série Os 10 Mandamentos até o próximo programa, né? Isso aí. Você, amigo querido, amiga querida, se você enfrenta alguma dificuldade nessa área, a minha oração por você hoje é que você, antes de mais nada, cuide das entradas da sua alma. Cuide das coisas que você tem colocado diante dos seus olhos. Cuide das coisas que você tem colocado diante dos seus ouvidos, de todas as conversas que você tem tido. Isso com certeza vai ser uma bela atitude e vem a força do céu para que você possa realmente blindar o seu casamento. Fique com Deus e até o próximo programa.